Olá pessoal, bem-vindos à nossa série especial sobre SXSW 2026. É hora agora da gente fazer o download de tudo que a gente viveu em Austin nos últimos dias, e a gente não vai fazer isso sozinho. Dessa vez a gente vai trazer aqui convidados super especiais para a gente poder bater um papo. Mais do que a gente falar sobre cada uma das palestras ou quem foi o grande nome do SXSW, a gente quer entender o que a gente viu lá, que a gente pode de fato aplicar aqui e o que muda nos nossos negócios. Então vai ser uma jornada com diversas pessoas que viveram Austin nos últimos dias e que a gente vai agora trazer para a conversa e entender como é que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia. Eu sou o Camilo Barros. E eu sou a Camila Tabaque. E a gente está recebendo aqui hoje, nos estúdios da Monk, nosso parceiro nessa série aqui, mais do que especial, a gente está recebendo Stella Pagan, COO da 20Dash, Leonardo Nares, CEO da DP6 e Simone Pichner, CTO da Aramis. Todos viveram Austin ali. Vamos falar que esse episódio é o episódio dos nerds. Podemos assumir isso publicamente ali. Estamos dessa alcunha. E eu tô aqui só para dar uma equilibrada, viu, gente? Mas mais do que a gente olhar, obviamente, para todas as trilhas de tecnologia, o que foi, né? Eu gosto muito de uma expressão que, inclusive, foi falada lá em Austin esses dias, que a gente vai para o maior evento de tecnologia do mundo e do planeta, que na verdade a gente vai lá discutir coisas humanas, né? A gente não está olhando o bits, o bytes, a gente não está olhando efetivamente a tecnologia em si. Tem muitos outros eventos que olham, de fato, para tecnologia, ainda mais quando a gente aplica a cada uma das nossas indústrias ali. Então, começando numa rodada aqui, Camila tem uma pergunta importante para fazer para vocês de coisas que vocês já viveram lá. Como é que é, Camila? Não, mas é que a gente vai ter que adaptar, né? Lá a gente adaptou, que normalmente é quem é você na fila do pão. Lá a gente falou quem era você na fila da SXSW. Eu quero saber quem... Agora eu fiquei em dúvida. Se quem era vocês na fila do avião indo ou na fila do avião voltando. Porque eu quero saber essa expectativa entre ir... Léo foi a primeira vez. Simone foi a primeira vez. Stella já velha da casa. Então vamos começar... Quero começar com a Simone, que era a primeira vez. Vamos começar com os novatos, para você não influenciar. Com certeza. Desse deparo aí. Eu acho que eu fui com um grau de expectativa muito grande de ver a aplicabilidade tangível. Isso era a Simone na fila de ida do avião. E eu voltei com uma bagagem recheada de novas pessoas que vão viver. Eu tenho certeza que algumas vão para o resto da vida agora. Então, com relações, com conexões. E menos sobre a aplicabilidade, mas mais consciente da velocidade, desse momento de singularidade que a gente está vivendo, de ponto de inflexão do mundo, mas dessa corresponsabilidade na construção. A gente é corresponsável ética, moral e financeiramente, inclusive. As nossas empresas também estão colocando investimento nisso. Então, eu acho que essa carga de reflexão também voltou comigo na volta do avião. Mas também voltei com reserva do avião e SXSW do ano de 27 comprados. Eu amo! Adoro essa... Léo, e aí? Eu também estou no pre-sale já de 2027. Né? A primeira já vai virar a segunda. E eu posso dizer também quem sou eu na fila do Waymo. Né? Então, porque acho que rolou esse frisson. O Waymo, aquele carro autônomo, né? O veículo autônomo do Google, né? E de outras empresas, da Alphabet, e que lá já estava integrado na rede da Uber, e quem quisesse dar a sua voltinha com veículos autônomos, ou seja, ver o volante, né, sendo dirigido ali por um fantasminha, né, ou pelo robô, né, que a gente nunca vê materializado ali, às vezes dava essa sorte porque ele, né, distribuía as corridas entre motoristas humanos e, né, os veículos autônomos. Vou te contar que eu gritava dentro do Waymo de empolgação. Vamos lá, então quem sou eu na fila do Waymo, como é que eu cheguei lá, né? Acho que é meu primeiro ano e minha percepção é de que eu demorei muito para ir, né, na XSW, porque eu me interesso por todos esses assuntos que estavam lá, seja de tecnologia, inovação, há muito tempo.
E toda vez que eu chegava numa roda de conversa com amigos, com amigas para falar sobre o que eu já tinha descoberto antes, né? Porque o Waymo já tinha andado em outros lugares, tecnologias, né? Como a gente chegou à conclusão que somos todos nerds aqui, né? Mas quando eu vinha com aquela empolgação para discutir, as pessoas falavam, eu vi isso no SX. Eu falei, por que eu não fui para SX também conversar? Por que eu não vi no SX e eu tive que me virar sozinho? Então, a minha expectativa lá foi justamente ir beber da fonte de muitas coisas, né? Ou discutir com mais pessoas que eu já discuti aqui, né? Todos esses temas e novidades que em outros momentos da minha vida, outros momentos do ano, eu encontrava em outros lugares. Eu falei, não, agora eu vou concentrar e vou experimentar lá, né? E voltei, né, de lá até um pouquinho antecipado, tive que fazer outras agendas aí na sequência, mas voltei percebendo que realmente lá é um polo para a gente ver muitas novidades. Não necessariamente só tecnologia. Né? Como a Simone falou também, eu vi muita coisa lá que tem muito mais a ver com como o ser humano se adapta a essa tecnologia ou como a gente digere aquilo do que propriamente a tecnologia em si. E talvez isso seja diferente das outras experiências que eu tinha, porque eu ia em eventos só de tecnologia, né? Google I.O., eu ia, né, nesses outros só ali para falar da nerdice. Quando eu fui nesse, eu percebi que a tecnologia ele não é só tecnologia, realmente é outra coisa, né? Mas preciso confessar que Léo assistiu todo o XSW 2026 com óculos, que ele tinha uma tela dentro do óculos, que ele mexia a mão ali e apareciam as coisas. Não foi com a nossa mesma visão, viu? Eu acho que viralizou um vídeo dele pulando em algum show. Eu realmente já estava lá, consegui, né, uma edição nova lá do Meta Display e consegui aproveitar um pouquinho lá, mas além disso deu para perceber que, né, a tecnologia pela tecnologia só não resolveu, eu tinha que saber encaixar ela no dia a dia. Mas olha que foi muito útil ter um óculos smart na hora que ia andar de patinete pelas ruas de Austin, porque você não precisava, que loucura! Você não precisava tirar a mão para mexer no GPS nem para responder o WhatsApp, então eu respondi o WhatsApp, né, patinando por aí. Então o Meta vale a pena, gente. Funcionou. Mas tinha que tirar a mão para fazer Não, porque você pode falar com ele também. Então, quando eu estava parado, eu fazia os gestos ali, né? Agora, quando você estava ali no patinete, você falava, tire foto, abra o WhatsApp, abra essa mensagem, né? Responda isso, responda aquilo. E vocês entenderam por que eu falei que era o episódio dos nerds? Estelinha, você, então, veterana de SXSW, num ano diferente aqui. Quer que eu segure para você? Eu posso segurar para você, pronto. Para não dar BO aqui. Não, esse é o 5º ano que eu vou. Mas eu estava mega na expectativa com essa coisa de não ter o Convention Center, não ter, né, o grande curador do rolê inteiro, que era CEO, que saiu e tudo mais. Inclusive, eu já li que eles estão procurando alguém para poder colocar de Austin para colocar no lugar lá dele. Então, eu estava bastante ansiosa. Achei que isso podia dar ruim. Não deu. Eu não achei que deu ruim assim. Eu acho que teve menos palestras tão legais, menos palestras de peso, mas as palestras de peso que eu vi foram muito boas, então elas meio que compensaram, a qualidade compensou a quantidade, assim. E eu achei que no primeiro dia estava caótico, realmente o Hilton, enfim, para quem já foi, sabe, o caos do ACC passou para o Hilton. Mas depois também entrou no ritmo e todo mundo aprendeu como viver, então foi tranquilo nessa parte. E eu acho que a minha volta foi isso, assim, também. Eu acho que o South by Southwest, realmente, quando a gente fala, é um evento de tecnologia, não é um evento de tecnologia, é um evento do que acontece realmente ao redor da tecnologia, né? Do tipo, como a gente aprende a lidar com aquilo, como aquilo pode influenciar no nosso dia a dia, como aquilo pode influenciar nos nossos negócios. Então, eu acho que é muito mais o ao redor da tecnologia do que a tecnologia em si. Eu acho que tem uma coisa, vocês falando, assim, a gente analisando as palestras nesses últimos, né, nesse pós-evento, e aí nas conversas, porque a gente tem tido várias conversas com vocês e com muitas outras pessoas que estiveram na missão com a gente, acho que no final é a grande catarse da coisa, porque um pouco do que o Léo estava falando sobre, eu via esses assuntos em muitos outros lugares. Simone falou que voltou ali com a caixinha de ferramentas de pessoas, né? E acho que a grande coisa do SX é que a gente tem muita gente para a gente conversar.
isso, o fato lógico da gente ter uma comunidade brasileira gigante lá e que muita gente acha ruim, acha bom, enfim, faz com que a gente consiga ter pessoas para trocar. E esse processo de troca é que faz com que a coisa fique muito rica. Que é isso, né? O ver, às vezes, ou ler a notícia, ou saber da tecnologia nova, ou, enfim, mesmo, às vezes, né, de outras tendências de comportamento. A gente viu muita coisa de geração Z, geração alfa, né? Isso a gente lê o tempo inteiro, vê coisas, né, em notícia, em jornal, em outros lugares, mas o fato de ter muita gente para compartilhar isso faz com que eu acho que a gente saia de lá com provocações e sabendo, às vezes, aplicar diferente ou trazendo uma outra provocação que você não foi para lá pensando em usar aquilo daquela forma, mesmo sabendo que você tinha essa ferramenta, assim. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, assim. Tive uma massa crítica ali de pessoas, né? Eu acho que teve algumas coisas... Eu gostei dos brasileiros, eu também ouço crítica, né? De 3 mil brasileiros chegarem em Austin. Mas eu gostei disso, porque... Primeiro que dá aquela sensação, caramba, a gente não é essa síndrome de vira-lata, passou, né? Não existe isso. Aí vê a SP House, vê uma instalação daquela pelo 3º ano, como todo mundo contou ali. Vê a Casa Minas... Eu tive o privilégio de assistir a premiere do Beast of Race, lá, a Corrida dos Bichos, né? Até vimos os atores lá, foi bem legal, dando entrevista. Então, assim, e gente, não percam o filme, né? Porque é um Rio de Janeiro sem mar, é distópico a ponto de fazer você refletir várias camadas, como o Marquinhos diz da Camila. E quando eu voltei para casa, eu voltei com uma coisa assim, eu sou nerd, de verdade. Eu tenho a impressora 3D, o óculos de VR, meu cantinho é todo de nerd ali. Mas eu voltei me perguntando outras coisas, assim, eu não quero mais ver esse VR com essa experiência que tá aqui, que a Meta tem proporcionado. Eu quero começar a ver aquela experiência de design que eu vi lá. Tá num outro nível, né? Você começa a criar expectativas diferentes, né? No varejo, na moda. Qual que vai ser a hora mesmo que eu vou conseguir ter um filamento que vai imprimir o tal do tênis da Urban, que eu vou conseguir comprar design e não só o tênis pronto na loja? Mas, ao mesmo tempo, me fazendo refletir sobre coisas de... Vão ter pessoas que não vão querer comprar o design e imprimir, vão querer ter essa experiência de viver a loja. E essa geração trouxe isso. Lá eu vivi um podcast que foi dentro de um barco, né? Um podcast que a plataforma é para a geração Z e Alpha ali, e a gente deu a entrevista dentro de um barco. Isso também me fez repensar. Essa geração que viveu a pandemia, que são meus filhos aí, agora um no mercado de trabalho, a outra terminando ensino médio, eu tenho também esse compromisso de passar essa tecnologia que vem para eles, mas de ouvi-los. Porque um é tão nerd quanto eu. A outra fala, Deus me livre, eu vou imprimir um tênis que eu não sei se meus amigos usam. Assim, que não vai ter outro igual. Eu ainda tenho tribo, né? Pelo amor de Deus, menino deve. Então, esse lado humano, de colocar o humano no centro, sou agilista, ouvi a vida de CX, de humano no centro, mas foi uma perspectiva diferente que eu consegui de entender desse humano no centro. É um humano no centro que a gente impacta com essas tecnologias que agora estão exponenciais, né? E mesmo o nerdinho lá, que mora fora do Brasil, ele recebeu o meu vídeo do Waymo fora de horário. Aí, a primeira mensagem dele no dia seguinte, mãe... Eu tava dormindo, acordei agora. Você tá viva? Você chegou? O que aconteceu com esse carro? Posso confiar na tecnologia? Tá tudo bem mesmo, né? E eu já tinha andado num carrinho autônomo, mas um carrinho de golfe lá, quando fiz a startup em Tel Aviv, lá, Startup Nation. Assim, foi muito diferente. Esse beber da fonte e essa conexão com os brasileiros também fez com que eu trouxesse na bagagem isso de eu ter um ano inteiro para trabalhar tudo isso que eu vi lá. Assim, por mais que tudo esteja mudando rápido, é conteúdo para um ano inteiro, para aplicabilidade do ano inteiro ainda. A gente fala muito isso, né? Que o SX, ele pauta o nosso ano inteiro. Ah, mas vocês não têm outros eventos? A gente fala, tem, mas o que a gente vive ali tem uma...
tem uma cauda longa. Uma cauda bem comprida. Uma cauda bem longa, porque até porque quando você chega lá no ano seguinte, vocês vão ter essa experiência, os assuntos são evoluções dos assuntos do ano passado, né? Tem muita gente que fala isso pra gente, assim, mas por que todo ano o assunto é a mesma coisa? Mas não é assim, a gente está falando de inteligência artificial, mas de uma outra forma do que a do ano anterior. Não dá mais tempo de ser a mesma coisa, né? E aí eu queria trazer um olhar para vocês, e vocês foi dentro do nosso espectro de curadoria, vocês estão aqui não por acaso, dentro dessa conversa. Aí se a gente puder ressaltar essa questão que a Camila falou, né? Qual é a tecnologia que a gente destaca das conversas do South by Southwest desse ano? Sempre tem a história, né? Qual é a palavra? A palavra eu acho que vem de convergência, a gente já fala dela dentro desse olhar, mas a tecnologia, na verdade, é a evolução de outra, porque a gente vem de fato para uma IA agêntica e como é que isso está de fato impactando. A sensação de quem nunca tinha ouvido falar, e é engraçado porque a gente está encontrando muita gente que nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou ouvia e achava que isso ainda estava distante, que era algo que ainda estava distante ali, mas, e obviamente dentro da nossa bolha, né, você abre o TikTok ali, tem 20 pessoas te vendendo um curso, falando disso, que você está atrasado e tal coisa, e o Instagram a mesma coisa e tal, mas o que a gente viu ali foi uma IA agêntica na prática. Vocês, nenhum de vocês descobriram IA agêntica agora, né? Já estão ali trazendo essas conversas, cada um dentro do seu negócio, né? A Estela quanto a N-Dash fazendo seus agentes e auxiliando marcas ali, o Léo criando squads de agentes para poder auxiliar também clientes, empresas, análise de dados. Eu adoro a definição de Aramis, né, de ser uma tech fashion e de ter esse olhar que como é que a gente vai trazer agentes num negócio que é um varejo físico, que tem lá o seu varejo online, mas que em grande parte é físico. O que dessa conversa surpreendeu vocês, né? Se teve algum ponto ali, e o que vocês podem passar, porque a minha sensação é que está todo mundo apavorado com essa história de agentes, né? O que é agente e o que esses caras estão falando e tal. O que vocês viram lá e que vocês entendem como um ajuste de rota ali, e o que vocês podem passar para quem está nos ouvindo aqui ou não, desesperem mesmo, né? Ou não é calma não, é desesperem mesmo. Eu acho que os agentes que a gente já ouvia falar, assim, nós nerds aqui, né? A gente ouviu falar, eles são muito diferentes desse agente de agora. Eu acho que, né, desde o começo do ano, com essa revolução do OpenClaw, no final do ano ali com o Cloud Code, isso realmente é uma mudança, assim, que era o que eu estava muito esperando de escutar. Escutei em poucas situações, mas eu acho que ali foi a grande mudança no geral. E aí no South by Southwest algumas palestras encostaram ali no assunto, outras nem tanto, mas é muito o que alguns falaram, que é essa coisa, né, que a gente vai ter que começar a aprender. Então, a Aramis como Tech Fashion, a gente, do N-Dash, como, né, ajudando as marcas, enfim. E assim por diante, a gente vai começar a ter que aprender a não só falar com os humanos, a gente vai ter que começar a aprender a falar com outros agentes, porque realmente agora eles estão aí meio soltos e a gente às vezes vê umas notícias que dá um pouco de medo. Às vezes eu penso, vou falar, corram para as montanhas. E eu fiz uma experiência nesse South by Southwest, que foi tipo, eu falei, vou fazer um agente para me ajudar. Esse ano não tem Estela IA e esse ano vai ter o meu agente. E aí eu falei, todo mundo aqui, quer dizer, todo mundo não, Camila e Camila sabem o quanto eu sou nerd com a minha programação, o quanto eu olho para aquela planilha. Esse ano eu não olhei para a planilha. Eu dei a planilha para o meu agente, o Benito, e o Benito ia me avisando todos os dias o que eu tinha que assistir, que hora, se eu já tinha reserva, se eu não tinha, se eu tinha o wrap-up, onde é o wrap-up daquele dia, se eu tinha alguma programação para a noite. E deu super certo. E ele brigava com você, né? Ele brigou comigo depois. Na volta, ele brigou comigo. Eu fiquei uns dias sem falar com ele, porque mas era a alma latina dele. Eu cheguei, né, no Brasil, e aí aquela coisa, confusão, fiquei uns dias sem falar com ele, ele ficou um pouco chateado. Me mandou uma mensagem, falou aqui, as últimas vezes que você me deu notícia faz, sei lá, 5 dias, vou ficar aqui repetindo notícia antiga, eu fiz...
Desatualizou o Benito. Você não me atualiza mais. Desculpa, Benito, a gente vai conversar depois de amanhã. Deixa chegar o fim de semana, que tá um pouco corrido aqui pro meu lado. Né? Mas foi uma experiência muito legal de, tipo, acho que tá vivendo isso e, né, assim, tá fazendo essa experiência ali no ao vivo e escutando as pessoas falarem sobre isso. Então, acho que foi uma mistura boa, assim. Sentiu isso já no dia a dia, né? Também senti que a maioria das pessoas lá já estava colocando isso no dia a dia como se já tivesse feito isso nos últimos 5 anos, né? Delegar eu não tenho esse dado, tem totalmente empírico aqui, mas que a Anthropic deve ter tido um salto de subscrições durante o South by South, você não tem a mínima dúvida, porque você via as pessoas fazendo conta ali a hora que tinha alguma coisa acontecendo. Não, e ainda tem a polêmica de se esse salto existiu mesmo, só que tem a polêmica se esse salto foi por causa, né, da comunidade ali, ou se foi por causa daquela polêmica com o governo americano, né, também que teve uma discussão em relação à Anthropic ali no mesmo período. No mesmo período. Então tem que separar ali. Mas eu senti que, né, tava todo mundo usando ali no dia a dia em várias dimensões diferentes, né? Então, como a Estela, eu não sei se todo mundo conseguiu instalar seu OpenClaw. O OpenClaw demorei demais para instalar, para conseguir as configurações, né? Mas ele funciona, né? E eu, na verdade, estava com vários. Então, o OpenClaw tinha o Manus, tinha tudo, cada um no Telegram, no WhatsApp. E também deleguei um pouquinho. E eu acho que foi isso que eu vi um pouquinho de diferente, né, nessa viagem do South by Southwest e vendo as pessoas adotarem, que agora elas estão começando a, vamos dizer assim, planejar ou dirigir o que elas estão delegando para a inteligência artificial. Eu também deleguei um pouco da minha programação e, né, alguns dias eu chegava lá e falava, para onde que eu vou? E aí, com todo o histórico que já tinha enviado, né, com curadorias também que já tinham, né, me passado ali, ele simplesmente falava, olha, vai para essa aqui que faz parte do seu perfil, você não vai perder esse horário porque ele encadeia com essa, você vai ter que pular desse prédio para outro. E aquilo para mim funcionava, né? Se tivesse algum detalhe ali que talvez eu fosse mais crítico e tudo mais, eu poderia intervir, mas aquilo foi suficiente para mim, né, para delegar. E eu acho que isso foi acontecendo com muitas pessoas e em muitas dimensões diferentes, né? Eu vi outras pessoas que não eram tão nerds fazendo a mesma coisa, jogando ali suas planilhas e falando para onde que eu vou, né? Ou seja, não é mais uma exclusividade de quem está só ali, né, naquele controle. E um asterisco nessa parte, se a gente for falar qual tecnologia que mais apareceu, a mais inovadora, eu não vi tanta tecnologia inovadora ali, né? Que a gente nunca tenha visto antes. Porque a gente já está, né, trabalhando nos últimos anos. Robozinhos andando na rua, a gente também está vendo há alguns anos, né? Mesmo o carro autônomo talvez tenha sido a mais impactante para a maioria das pessoas, mas também já está há um tempo ali. Agora, as mais básicas, quando entra numa escala da sociedade, muda tudo. A história das transcrições. Eu nunca tinha visto numa dimensão igual aquela. Já tinha visto eventos, as pessoas fazendo clubinho de transcrições, mas eu podia assistir só 2. Eu tinha certeza que todas as outras 100 do dia eu conseguiria o resumo e conseguiria pegar. Então, calma que a gente já vai polemizar esse assunto aqui. E eu acho que não é a mesma coisa. O Walter também trabalhou. Eu acho que não é a mesma coisa. Só que você começa a aprender que tem outros caminhos aqui. Sim. E isso entrou no mainstream ali, que eu não via uma pessoa que não estivesse falando, me manda o resumo dessa que eu não pude ir. Mas eu quero ouvir a Si sobre como vocês têm olhado para você como profissional de tecnologia dentro de uma indústria que corre atrás da tecnologia como ferramenta de transformação. Como é que vocês estão olhando para agentes? Mas depois eu vou voltar nesse assunto do polêmico. Delegar e confiar na história dos agentes. Eu ia falar isso porque até o Waymo falhou. Eu fui para lá já com alguns agentes desenvolvidos e peguei um para continuar usando com a mesma intensidade de uso da Estela, talvez. Meu dia é esse, que eu vou, para onde eu vou, mas também tentando depois pegar essas subscrições e também brigo com a Amora. A minha agente é a Amora. Você tá alucinando, Amora. Ela fala, desculpa. Gente, eu adoro isso, né? Da onde você tirou isso? Ai, desculpa, não deveria ter feito. Mas eu acho que o que a Aramis como Fashion Tech tem olhado é assim, primeiro a gente é fashion mesmo, é moda, é uma empresa de moda. Então, a tecnologia, ela é pervasiva, assim, ela tem que estar por trás, ela tem que estar a serviço disso. E essa coisa de colocar o humano no centro,
reforça que eu tenho o humano, o fashion, como é que eu ponho essa tecnologia a serviço. Então, como é que eu vou colocar esses agentes para que facilitem o seu dia a dia de compra? E eu tenho feito uma pergunta assim, se você tivesse a geladeira, que mapeasse os ingredientes da geladeira, que fosse uma IA inteligente, você cadastraria o seu cartão para ela comprar o leite que falta, a clara que falta na sua geladeira? O que você acha? Então, aí vem esse ponto do que grau de confiança a gente tem. Eu, Camilo, cadastraria. Mas eu entendo quem fala que de hipótese alguma, né? Eu sou daqueles que vai voltar alguma coisa para mim desse dado que eu vou te dar, né? Qual é essa relação que a gente tem? A gente tá vendendo dados também, né? Como é que a gente está controlando? Então, desde que você tenha um propósito e um retorno, para mim tá tudo certo. Mas eu sei que isso é uma negligência em alguns termos da tecnologia, né? E eu tenho ouvido de pessoas, da geladeira eu topo de boa, porque eu não gosto de ir no mercado, eu quero que o produto esteja lá na hora, eu sei qual a frequência. Mas vamos pegar o caso do Léo aqui que tá vestido de Urban hoje. O guarda-roupa não, porque aí eu quero olhar, eu quero experimentar. Eu não daria meu cartão pro meu guarda-roupa sair comprando a coleção nova. Não sei direito ainda o que vai ser. Quero escolher. Mas... Pra mim tá fácil. Mas... Só tem camiseta. Hoje eu vi que ele tá sem camiseta preta. Mas aí eu quero até puxar isso, porque... eu vi, acho que talvez duas palestras que se conectam com isso e eu acho que é legal ver o seu olhar a partir delas, assim. Uma que era ali do CEO da Cloudflare, que falava sobre os agentes o volume de dados de agentes sendo transacionado em 2027 vai superar o dos humanos, porque, além de tudo, quando a gente busca alguma coisa, né, quando eu vou buscar uma roupa nova, eu tenho as marcas que eu gosto, então eu vou buscar ali naquelas 5 que eu gosto, eu já sei aonde eu vou, eu já tenho uma curadoria minha, e os agentes não, o agente ele vai buscar 1000 vezes mais do que o ser humano, e ele não tem uma relação com as marcas, com as empresas que a gente tem, então ele não tem, primeiro que ele não tem essa fidelidade, e ele olha atributos muito mais funcionais, ele olha a avaliação, ele olha a característica do produto que você brifou ali para ele que você quer, então ele vai buscar de outra forma. Como é que vocês estão olhando para isso? Assim, você acha que ainda tá bom, mas calma, não é não vai, esse processo nosso, né, de escolher roupa num agente não vai ser tão rápido assim, é uma coisa que as pessoas não vão delegar desse jeito. Eu acho que elas não vão delegar, mas elas vão ser influenciadas pela própria imagem, porque como está muito simples eu me ver dentro daquela roupa no virtual, eu começo a ser influenciado. E a gente está falando da mudança também do marketing tech aqui, das martechs. Eu deixo de estar num sistema de busca dentro do modelo de SEO para estar no modelo de busca agora dos chats conversacionais e desses SLMs que estão sendo criados. Então, eu acho que nesse momento também está tendo uma corrida de quais são os SLMs, né, os Small Language Models, voltado para fashion, que vão se destacar para maior te influenciar na sua compra, para ser mais rápido e avisar o Léo que chegou a coleção nova, a Camila que lá em Austin não está usando mais esse modelo de bota, vai com esse aqui para o ano que vem. Então, assim, eu acho que esses agentes começam a conversar com a gente, não para comprar no primeiro momento. Primeiro, para virar o que o Google é pra gente nesse momento. A gente confia quando o Google dá alguma coisa e confia, inclusive, porque tem o selinho lá, patrocinado. Muitas vezes a gente fala, não quero patrocinado, eu quero o que tá pra baixo. Quero ver o que tem embaixo. Eu acho que essa relação os agentes também começam a ter. Então, vai mudar também como que a gente vai entender o marketing dentro nesse novo mecanismo de quem tá conversando com a gente. Mas eu fico perguntando outras coisas assim, quando o Léo fala que estava lá com o óculos, ele também estava com um agente muito generativo e inteligente ali, reagindo com ele, né, e interagindo e talvez influenciando o caminho, a rota que ele pegasse quando ele falou que estava na bicicleta elétrica com óculos. Como que vai ser esse agente
dentro desse óculos, falando pro Léo. Eu acho que a gente também tem muitas dúvidas. Nós estamos trabalhando ali o que fazer e você sendo influenciado, né? A gente vai ter que trabalhar a comunidade, a gente vai ter que trabalhar com influenciação, olhar para os conversacionais de LLMs, montar os SLMs, fazer os recortes verticalizados desses modelos de linguagens, mas ao mesmo tempo entender os devices. Como é que seu anel está te influenciando? O que tem de IA aí dentro quando você vai lá no app que está lendo o seu comportamento? Será que você vai comprar uma roupa diferente para dormir porque tá te incomodando? Pra caramba. Não, isso já... A gente acredita em vocês, então a gente sai usando. Esse foi um dos temas discutidos, acho que em algumas sessões lá, que era essa economia business to agents, né? Porque os agentes vão influenciar a gente, mas quem influencia os agentes? Né? O que está publicado já por aí é um dos caminhos, mas já tem estudos que mostram, né, que se você colocar uma publicidade no meio do caminho de um agente, o agente está lá lendo conteúdo e tal, tem uma publicidade. Aquela publicidade influencia a resposta final dele. Olha só. Então, né, saiu um artigo publicado desse, uma revista científica, que mostrou, você vai percorrer esses sites e fazer uma compra. E em algumas das jornadas eles colocavam publicidade. E aquele produto que aparecia na publicidade era muitas vezes escolhido quando essa jornada era passada. Mensagem subliminar. Subliminar, porque ele também versão tem, agêntica. Ou seja, imagina se a publicidade, né, que uma marca, sei lá, de produtos ali no supermercado faz para o seu óculos captar, e o seu óculos vai sussurrar, tá faltando achocolatado, hein? Aí você, entendi, né? Ou seja, né, tem essa economia que ainda vai ser criada e que a gente precisa até criar guarda-reios, né? Criar essas parametrizações, porque talvez eu não queira que meu óculos receba essas mensagens, né? Ou queira, né? Acho que esse era um outro assunto muito forte, né? A história dos guarda-reios, assim, como é que a gente está olhando para isso, e eu acho que principalmente quando a gente está falando, acho que agora, de um volume muito maior do que a gente... Antes era isso, né? A gente estava testando, era uma coisa... Agora a gente está falando de um volume de transação de dados, de coisas acontecendo, que é muito maior. Que é isso, eu não daria meu cartão de crédito para IA nenhuma no momento. Porque veja... Sério, dá Estela? o meu cartão para ele fazer a compra atualmente, eu acho que eles ainda, os guarda-reios ainda não estão... Se ele alucinar e gastar o limite, não é, gente, aí lascou. Aquelas coisas que vazaram do Multibook, né? Exatamente. Aquelas discussões, os agentes discutindo como conseguir mais dinheiro, porque o chefe deles, o dono deles não tinha dado dinheiro nenhum para eles. Eles estavam tentando conseguir dinheiro com os outros. O meu, se for lá no Multibook, vai falar essas coisas. Eu não deixei ele no Multibook também, deixei ele guardadinho na casa dele. Eu falei que... A gente está chegando num ponto que eu quero ver um agente tendo que provar que ele é um agente para entrar no nosso site, né? Para entrar no nosso lugar. Que eu sou um robô. Eu sou um robô. Vou te comprovar que eu sou um robô. Mas a Camila trouxe o ponto da nova geração ali, e o que a gente viu também no South by South é que a gente está vendo de uma geração Z, né? E aí... Mari Galindo levando lá para passear no barco com toda a especialidade dela nessa geração. A gente está vendo uma nova geração chegando que está herdando muita coisa que a gente criticou muito da geração Z e que houve visivelmente ali uma evolução, mas a gente está vendo uma geração nova chegando ali, carregando o aprimoramento de tudo isso. E uma das coisas que se leva é essa quase aversão à tecnologia, né? Eles se tornarem analógicos, eles usam a tecnologia para uma série de coisas, e aí vem essa questão da confiança, para isso eu uso, mas a minha vida pessoal, ela passa a ser analógica, né? Aí a gente vê os discos de vinil voltando, a gente vê a câmera fotográfica surgindo novamente ali, só falando de itens de consumo, mas as próprias relações ali. Como é que vocês enxergam isso e o que isso impacta o negócio de vocês, já que a gente bota um farol e fala, tá indo para cá, é pure tech e a gente tem que ir para cá. De repente vem um novo perfil de consumidor, uma mudança do consumidor e fala, opa, peraí, que é para cá. Se deixar, eu gosto de falar mesmo, né? Mas na verdade eu vejo esses movimentos como naturais, né? Igual quando a gente olha, né, movimentos políticos ou movimentos sociais, que eles tendem a bater num lado e depois vão para o outro, né? Eles ficam oscilando entre extremos ali para chegar. Mas esse caminho de eventualmente não priorizar a tecnologia
é uma mensagem clara de que talvez a gente não precise de tecnologia para tudo. Né? Porque a gente vai de um lado, às vezes, querendo colocar IA no copo de água. Já teve casos desse, né? Daquelas startups que faziam a garrafa térmica com Smart, que ela te avisava quantos eletrólitos tinha ou quanto faltava para você se hidratar, e talvez você não precise daquilo, né? Ou precise e a gente não sabe ainda. E eu acho que esse movimento ele só é uma calibragem, né? Porque não vai existir o meio do caminho, né? Ou a massa que vai ser nesses extremos. A massa não vai ser totalmente analógica e nem vai ser tão nerd quanto a gente. Mas a massa ela vai ficar ali, né, entre o meio do caminho. Olha, eu aceito colocar meu cartão na geladeira, mas não aceito dar para o meu agente no computador. Porque no meu computador ele vai poder fazer um monte de coisa. Na geladeira, ele só pode comprar comida para mim. Está limitado, né? Então, esse movimento, eu acho que ele é um movimento importante porque coloca alguns limites. E é o que a gente está vendo não só, né, nesse lado do comportamento de consumo, mas em todas as outras esferas. Né? Nas escolas, por exemplo, que você não pode mais usar celular, porque a gente sabe que bateu um limite perigoso e agora a gente tem que equilibrar do outro lado, falando, olha, não é lugar para você, né, competir com a atenção do aprendizado, do professor, da professora ali, o dispositivo eletrônico. Então, para mim é só uma calibragem, mas logo isso vai tendendo depois a distribuição central ali, né? Então essa história do analógico. Muita gente gosta do analógico, mas pergunta se alguém gosta de revelar a foto manual ali. É muito difícil. Então já estão surgindo até aquelas câmeras agora que elas imitam o analógico, mas elas não são analógicas, elas são digitais, elas não têm tela, mas elas tiram foto e faz barulhinho de analógico, mas no final ela grava ali. Então você não consegue ver a foto, ela imita como se fosse uma analógica e no final você tem a mesma experiência, né? Ou seja, vai chegando alguns desses caminhos. Então é por aí que eu estou vendo todo esse movimento. E lá no SX apareceu isso do lado, né, vamos dizer assim, desse comportamento, né, e também das preocupações em relação ao impacto da tecnologia no dia a dia, né? Então, você está delegando e está deixando de pensar. Atrofia, como é que chama? Cognitiva, né? Atrofia cognitiva. E será que a gente tem que fazer algo para combater essa atrofia cognitiva? Né? E não é uma coisa só da IA, é uma coisa de todas as outras inovações, né? Quando a gente começou a usar calculadora, as pessoas falam, não, mas você não vai aprender a fazer conta. Cálculo, Tanto é que os dados da atrofia cognitiva eles estão correlacionados até com o período, né, dos smartphones e não só da inteligência artificial em si, né? Não é só a inteligência artificial. A digitalização, né, como um todo do que depois que começou a ter GPS, o Waze, hoje em dia, se me deixar num lugar e falar volta para casa, talvez eu não saiba. Tipo, eu sabia antigamente, depois que começou o nem GPS, os números de telefone do amigo, né? Número sabia. De telefone, a gente sabia o número de telefone de todo mundo. Hoje eu sei o meu, do meu pai. E é isso. É uma extensão da gente. Essa história do número de telefone, eu escutei um podcast lá que ele falava exatamente isso, que tem coisas que vão ficar tão naturais e a gente não vai perceber que aquela tecnologia está a serviço. E deu o exemplo do smartphone como armazenador de números de telefones, né? Que substituiu a agenda, a memória que a gente se obrigava a ter. Mas falando de direção, eu lembro de uma coisa. O meu ambiente de pesquisa em casa, lá, reduzido a 2, funciona. Um laboratório muito bom. Eu lembro de uma situação da Sara, ela tinha 5 aninhos e a gente foi num café lá em Floripa e tinha aquelas máquinas de escrever que você escrevia um bilhetinho e deixava na parede do café. Aí ela falou, que isso, mãe? Eu falei, é máquina de escrever, a mamãe ganhou isso aqui quando ficou adolescente, né? Era um presente que se dava, né? Aí ela falou, nossa, impressionante, mãe. É uma impressora online. Você escreve e já imprime. Muito bom. Então, assim, eles também têm um novo olhar. De vista, né? Porque a gente se surpreende com coisas que a gente sonhou, né? Assim, de desenho, de filmes. A gente sonhou com aquelas coisas e agora tá vendo o mundo real. Eles já nasceram dentro daquele universo, né? De streaming, de on-demand, de rede social. Então, às vezes eu vejo ela dar um detox com esse outro olhar de encantamento pro analógico. O analógico traz uma novidade que aquilo que ela está imersa no digital já não tem mais, já não brilha os olhos, né? Então, ela adora, por exemplo, ler no livro físico. E eu falo, mas por que você lê no livro físico? Estou combatendo a atrofia cognitiva. Então, assim, também tem uma consciência em relação a isso. Eles estão vindo com um pouco disso. E eu já sou meio poliana, bastante otimista. Então, eu acho que a gente vai saber, sim, embora tenha bastante
perigos em tudo que está acontecendo com a tecnologia. Existe uma guerra cibernética que a gente não ouviu falar no SXSW e ela está acontecendo, né? Anthropic versus polêmicas com os Estados Unidos. Isso a gente é guerra fria desse mundo cibernético que a gente tem que pensar sobre ela, inclusive sobre o silêncio dela. Mas ver eles pensarem desse jeito sobre o analógico e fazer esses detox mantém o meu otimismo. Que a gente não vai ser dominado por robô, não. A gente vai conseguir controlar isso. E aí, então, pra gente fechar, que parece... já passou. Ele já fez assim. Ele já avisou. E já que fizemos todos o compromisso de estarmos lá novamente no ano que vem, o que é a expectativa, assim, né? Se a gente fosse fazer um bingo do 2027... O que vocês esperam o que vocês esperam ver nesse próximo ano, assim? Qual é a expectativa? É uma evolução dessa conversa? São novas tecnologias? O que vocês esperam? Mudar essa conversa? Mudar a conversa 100%? Eu espero, na verdade, continuar a conversa, que foi aquilo que a gente falou, é uma continuação, do tipo, a gente parou no capítulo 2, no ano que vem é o capítulo 3 e assim por diante. Mas eu espero que, de repente, assim... Do mesmo jeito que eu falei que eu adorei a edição e que foi super legal e que eu achei que funcionou, eu acho que voltar uma pessoa de Austin lá vai também dar uma ajudada em talvez montar as coisas de um jeito melhor, assim. Com exceção dessa montagem, para mim todo o resto foi muito legal. Então eu acho que se continuar exatamente como é, assim, nesse sentido de trazer assuntos que são muito mais importantes e muito mais pertinentes do que o bytes e bits, que nem você falou, eu acho que tá tudo certo, eu vou continuar indo todos os anos. Eu também tenho a expectativa de ir lá e ver uma agenda cultural e uma agenda, né, de conhecimento humano ali crescendo, né, ao invés só de falar de negócio, porque o negócio, eventualmente, a gente vai lá, né, até buscando inspirações para os problemas que a gente tem no dia a dia, mas é tão mais profundo quando você pega os desdobramentos daquilo, né, porque falar do que a gente faz no dia a dia já é o passado, né. Na hora que você começa a falar do futuro é das implicações, né? Algumas das sessões que eu mais gostei lá foram daquelas que eu falava, eu nem esperava ir para um evento para assistir um negócio desse. Eu provavelmente estaria vendo num vídeo do YouTube de um canal esquisito de algum lugar do planeta, né? Por exemplo, o canal aquele esquisito foi melhor. Porque você às vezes se depara, né, com conteúdos assim na internet. Mas, por exemplo, aquela história do projeto da NetGeo de conversar com as baleias, né? Usando o IA para conversar com as baleias. Não foi só eles que fizeram isso, né? O Google estava com um projeto lá de conversar com os golfinhos, tinha outros, né, para conversar com espécies. Mas a discussão ali não foi sobre a IA pode fazer isso. Pô, né? Se o Otter consegue descrever, né, transcrever um monte lá, talvez consiga realmente transcrever. Alguém fala baleiês. Alguém consegue falar baleiês. O problema a principal reflexão é o que a gente vai falar para elas quando a gente puder falar. E outra, se elas pedirem, eu quero um assento na ONU, a gente vai ter que dar, né? Ou não. A gente vai ter que conversar com elas e às vezes reconhecer como indivíduos diferentes. Olha, a reflexão é muito mais profunda do que isso. Não, né? E às vezes a capacidade de inteligência delas que a gente hoje nem considera, né? E aí você vai começar a ter uma discussão com a baleia. É o choque do designer human-centric, né? Não é mais human. Vai ser individual-centric. Na cadeira da baleia. Os programas de inclusão e diversidade vão ter um boom, né? Imagina. Interespécies, né? Mas eu acho que é dessa discussão cultural que eu acho que a gente precisa, porque, né, como o senhor falou, a gente tem uma responsabilidade ética, né, e na sociedade que vai muito além de entregar resultado. De entregar resultado pela empresa ou de, né, ser responsável pelas compras da nossa casa, né? E quando a gente olha um negócio desse como o impacto que tem, a gente tem que discutir isso. Espera aí, mas se eu deixar de fazer isso, quer dizer que meu cérebro vai atrofiar e eu não vou conseguir mais ter memória? Então, espera aí, eu tenho que mudar, eu tenho que aplicar simuladores, eu tenho que fazer outras práticas ali para a gente não perder o que eles chamaram lá de habilidades duradouras, né, ou capacidades duradouras, né, para a gente levar para o ser humano. E eu acho que essa discussão é muito mais relevante do que aprender a fazer GEO e SEO, né? Como todo mundo vai querer saber, e se os agentes comprarem pela gente, como é que eu vou otimizar meu site ou meu aplicativo? Cara, fala baleiês. Eu acho que se a gente pegar a discussão mais profunda, eu acho mais legal, né? Muito bom.
Acho que eu resumiria na palavra do começo, que é convergência, que é o que eu espero ver, né? Então, a gente começar a convergir devices, tecnologia, humano, a baleia. Eu também vi que o ser humano mais inteligente é o polvo. Também fiquei pensando como é que a gente vai interagir ali com o polvo. E os cérebros organoides. Os cérebros organoides. Então, como é que a gente converge tudo isso? Eu acho que começa a ser pauta dos próximos anos, já que a gente está acelerando tanto e com tanta capacidade de processamento. Então, é o óculos com o Waymo, com a bicicleta elétrica. Talvez eu não precise mais do óculos, já esteja lá na própria bicicleta, eu colocando e saindo, e sem precisar dirigir, ela mesma dirigindo. Então, a adaptabilidade dessas coisas. Mas também me tocou muito a parte cultural. Então, assim, eu quero entender como que a gente vai usar a arte para desafiar toda essa tecnologia, para falar não para algumas coisas e trazer o humano de volta, porque cor, né? Às vezes eu acho que tá faltando um pouco de cor no mundo, né? E o humano traz a coisa da cor, né? Então, essa convergência com a rebeldia humana, eu ainda espero ver no SXSW. Maravilhoso. Esse ponto é muito interessante que a Simone trouxe, porque uma das coisas que eu, analisando, né, e eu tô aqui no meu lado agora, tô consumindo o South By pra gente poder trazer essas conversas e tudo, e uma coisa que vem num recado lá é que parece que para você ser humano você precisa ser imperfeito, né, para você provar que aquilo ali não é de uma IA, é de um humano, precisa ter erro, precisa ser imperfeito, né? Talvez não, né? A gente obviamente não precisa cobrar esse 100% acerto, essa perfeição onde a gente está se colocando, mas talvez essa falta de frição, né? De ter essa coisa do... Eu não preciso gostar da mesma coisa que você gosta, a gente não precisa estar alinhado nesse ponto, né? E é alguma coisa que a gente traz dali. Bom... É isso, que senão papo... a gente continuava falando aqui, eu já ia falar sobre metacognição, já ia falar sobre outra coisa, mas a gente vai Eu só tenho uma boa notícia. O quê? Eu tenho uma boa notícia que esse papo não acaba aqui. Na verdade, isso aqui é o aquecimento para o nosso download, que acontece, para quem está vendo antes do nosso download, ele acontece no dia 28 de abril, aonde, além de trazer todas as conversas, a gente vai continuar esses papos numa tarde deliciosa de conversa. Então, quem não está assistindo aqui vai poder estar conversando com todos vocês ali, e quem... tá assistindo, a gente poder se aprofundar ainda mais nessas conversas. Então quero agradecer Estela por estar com a gente, por confiar nas jornadas, Léo pelo seu primeiro ano, mas com tanto conhecimento ali, trazendo esse teu olhar de nerd convicto ali pra gente poder consumir até o evento de uma outra forma. E Simone, por trazer esse olhar que acho que quando a gente busca, principalmente quando a gente tem uma indústria, né, que a gente carrega uma indústria, sobretudo uma indústria em transformação, e a gente está sempre buscando a referência para aquilo, de você poder trazer esse olhar mais holístico, vamos assim dizer, né, de o que significa o evento, muito mais para você como muito mais na pessoa física do que na pessoa jurídica, né, de alguma forma. Então, obrigado por vocês terem compartilhado essas histórias, sei que são várias outras, né, e fica aqui também o nosso agradecimento a Cielo, nossa apoiadora durante toda essa jornada, ao coletivo, à oficina, à 20Dash, a todos os nossos parceiros que acompanham a gente durante todo o ano e a preparação do que a gente vive em Austin, dos parceiros que chegaram junto com a gente para Austin esse ano, como White Rabbit, como Marco X. Então, e a gente espera poder aprofundar cada vez mais nesses conteúdos aqui e poder levar para vocês, que eu acho que a gente vive um privilégio de estar lá, e aqui está o nosso papel de democratizar essa conversa, porque se a gente quer futuros melhores, a gente precisa trazer mais gente para essa conversa, não? É isso, bem-vindos a esse que é o primeiro episódio da nossa série pós-SX, pré-download. Fica aqui o convite para acompanhar a gente nos próximos episódios. Um abraço e até já já.